Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Queridos amigos, amigas, irmãos, irmãs, que bom que o Senhor nos dá a oportunidade nessa noite de poder celebrar o mistério da nossa fé, de poder celebrar a Eucaristia, mas também de poder escutar a palavra do Senhor. Diga assim comigo: como é bom, Senhor, Como é bom, Senhor, poder escutar a Tua palavra, poder escutar a Tua palavra, porque ela desperta o meu coração. porque ela desperta o meu coração. Filhos, e é sobre isto que a palavra nos fala nessa noite, do valor e do poder que a palavra de Deus tem na nossa vida. Poder deixar a palavra do Senhor encontrar lugar dentro de nós. Se nós caminhamos na palavra, nós caminhamos firmes. Se eu estou na palavra, eu estou firme, porque a palavra ela educa, a palavra ela ensina, ela aponta o caminho para onde eu vou, ela vai permitindo que nós não saiamos do caminho de Deus. E quando nós escutamos nessa noite a liturgia da palavra nos falando sobre a realidade da vivência da palavra de Deus, nós nos enchemos de alegria, porque ela não pode faltar na nossa vida. Nós escutávamos o Salmo 118 falar para nós: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. Filhos, isso implica dizer que sem a palavra nós nos perdemos, nós nos desencontramos. Sem a palavra de Deus, nós ficamos como que baratas tontas. Você já viu como a barata, quando a gente bate o pé, ela sai de um lugar para outro sem saber aonde, qual a direção seguir. É assim também o homem sem a palavra de Deus. Nós ficamos sem horizontes, nós não temos objetivo, nós caminhamos para um lado e para o outro, mas nós não encontramos o fio condutor da vida. E quando o Senhor nos reúne neste lugar e nos dá a graça de mais uma vez podermos acolher a sua palavra, o Senhor está dizendo para mim e para você que a palavra de Deus precisa encontrar lugar, que nós precisamos dar crédito a esta palavra, que não é qualquer palavra, que não é qualquer ideia, que não é qualquer historiazinha, como muitas que nós escutamos ou lemos em algum livro. A palavra de Deus é muito, mas muito mais do que isso. A palavra de Deus é vida, ela é sustentáculo, ela é esperança. E quando o povo de Deus quer caminhar sozinho, com as suas próprias pernas, desconsiderando Deus, nós corremos o grande risco de nos perdermos. Quando nós achamos que nós não precisamos de Deus, filhos, aí é onde mora o perigo. E como cristão, eu preciso compreender isso de uma maneira muito clara. Sem Deus, nós não chegamos a lugar nenhum. E não podemos, filhos,
de maneira nenhuma cair nessa linguagem de que Deus é coisa do passado. Nós escutávamos na primeira leitura a profecia de Amós. O profeta Amós foi uma resposta de Deus a um tempo muito difícil para o povo de Deus da antiga aliança. Um povo que caminhava distante do Senhor. E aí começou a viver muitas perversidades, muitas atrocidades. O povo foi desviando o olhar de Deus, foi concentrando seu coração em outras coisas e pessoas. E de repente o povo de Deus estava vivendo uma situação de destruição. Ninguém se respeitava mais, ninguém amava mais, ninguém vivia mais aquilo que Deus havia ordenado. E o povo começou a perecer. Mas eu preciso dizer para você que aquele tempo que viveu o profeta Amós também não é difícil do tempo em que nós estamos vivendo. Quantas situações difíceis nós estamos contemplando hoje, quanta perversidade em nosso meio, quantos sentimentos desregrados em nosso coração. E por que que isso existe? Porque nós esvaziamos o nosso coração de Deus. E quando eu esvazio o meu coração de Deus, outras coisas vão entrando. Outros sentimentos vão invadindo o meu coração. Outras ideias vão envolvendo a minha mente. E eu vou caindo num sentimento desregrado. Eu deixo de obedecer às ordens naturais das coisas e começo a entrar numa ideia perversa. E aí nós começamos a nos matar uns aos outros. Nós começamos a viver uma experiência que não foi aquela desejada pelo Senhor. Mas filhos, o Senhor está nos dando a graça de podermos descobrir que o caminho para viver bem a nossa vida começa a partir do momento em que eu deixo Deus fazer parte da minha vida. Deus faz parte da tua vida. Deus habita na tua família. Há lugar para Deus na tua casa. Ele faz parte do teu projeto de vida. Ou nós estamos envolvidos ainda naquelas outras ideias? Nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para Deus. Nós fazemos projeto de tudo, mas não fazemos um projeto ancorado no coração de Deus. Por isso, o Senhor nos chama a atenção nessa noite, de voltarmos o nosso coração, e aí nós vamos compreendendo melhor. Quando eu estou em Deus, filhos, eu vou compreendendo melhor as coisas, eu vou superando melhor os desafios da nossa vida. A nossa comunidade, ela trabalha, faz parte da nossa missão, o atendimento de pessoas. E nós atendemos muitas, milhares e milhares de pessoas que chegam nas nossas casas de missões. E nós temos identificado muito isso. A falta de Deus. E quando falta Deus, falta tudo. Não queira caminhar sem o Senhor. Dê tempo a Deus na tua vida. Deixe Deus fazer parte da tua família. Cresçam juntos em Deus, mas não queira caminhar desordenadamente,
Porque como família, nós não vamos chegar a lugar nenhum, senão ao desastre. E nos nossos atendimentos, nós nos deparamos com pessoas em diversas situações, mas um problema, a gente é capaz de identificar a incapacidade de saber lidar com as ventanias da vida. E as pessoas entram em desespero, as pessoas entram numa falta de sentido da vida, aí vem a depressão, aí vem a falta de desejo, de sentido, e muitos querem até tirar suas próprias vidas. Isso é muito comum. Nós, como Carisma, assistimos muito isso. E é assustador para nós missionários nos deparar com tantos casos de suicídio ou tentativas de suicídio. Nós encontramos e lidamos muito com essas situações em nossas casas de missões. Isso nos preocupa. E o Senhor tem nos impulsionado a falar muito do amor de Deus, porque Ele é a resposta para tantas situações de desamores que nós vivemos no dia a dia. Tudo começa em Deus. Por isso não queira começar sem Deus. Não queira dar passo sem o Senhor. Não queira construir tua família fundamentado apenas nas preocupações desse mundo, porque o mundo provoca uma linguagem desordenada em nós. Na verdade, a linguagem do mundo que tem tirado o sentido da nossa existência, porque tem nos dito que o homem feliz é aquele que possui coisas. Que o homem, para ser feliz, ele precisa de coisas, ele precisa de bens, ele precisa disso, daquilo, e mais, e nós temos entrado nessa ideia, e nós temos buscado esse mais, e quanto mais temos, mais infeliz nós somos. O homem precisa apenas de uma coisa para ser feliz: Deus. Eu preciso apenas de uma coisa para ser feliz: Deus. Porque a palavra diz que buscai em primeiro lugar o reino, e todas as outras coisas o Altíssimo nos dará como acréscimo. Olha que coisa bonita. Aplauda o Senhor. Buscai o reino de Deus, e todas as outras coisas que nos são necessárias o Senhor nos dará. O Senhor providenciará. E essa é a maior de todas as verdades que alguém poderia nessa vida ter a oportunidade de escutar, compreender, que eu jamais serei feliz se eu não estiver no coração de Deus. Porque as coisas passam, elas apodrecem, elas viram pó. Mas o maior dom, o maior tesouro que nós podemos ter não são aqueles perecíveis. O maior tesouro que eu e você devemos buscar é o tesouro da paz interior. Porque um homem em paz é um homem feliz. O Senhor já dizia, quando pregava nas suas missões públicas, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder a vida eterna. Quantas pessoas têm entrado nessa ideia de querer ganhar e acaba perdendo? O maior tesouro que eu e você devemos desejar é aquele que provoca harmonia dentro de nós. É aquele que gera harmonia em nós. É aquele que nos dá paz.
é aquele que possibilita o homem sentir a verdadeira felicidade. Nos dói muito quando nós nos deparamos com uma alma que precisa refazer toda a sua história mental, toda a sua história de vida. E todos os dias pessoas batem as nossas portas e elas clamam por uma palavra, e a única palavra que nós podemos dar é a palavra de Deus, porque essa cura, essa restaura, essa transforma. Essa é a palavra que você deve buscar. Essa é a palavra que você deve dar crédito, que você deve dar ouvido. Emprestemos os ouvidos e abramos um coração e deixe Deus falar. Deixe Deus fazer parte da tua história de vida. Convide Deus para estar com você. Filhos, a grande tentação nossa é tirar Deus do centro. E quantas vezes nós temos feito isso? Nós tiramos Deus do centro e colocamos Deus lá na despensa. Empurramos Deus na despensa, fechamos a porta e Deus fica lá como alguma coisa vencida, ou que nós não necessitamos usar, e aí a gente guarda lá e esquece lá. Muitas vezes nós temos feito isso com Deus. Nós temos trancado Deus na despensa. Deus precisa estar na sala primeira da nossa casa, do nosso coração, da nossa vida. Foi essa a palavra que o Senhor desejou trazer ao nosso coração nessa noite, para trazer alívio, mas para nos dar também a oportunidade. Se eu ainda não estava caminhando no Senhor, se Deus estava lá ou ainda está lá na despensa fechado, o Senhor está nos dando a graça nessa noite de dizer no altar de Deus: Senhor, eu hoje tomo uma decisão por Ti. Como família, eu tomo uma decisão por Ti. Eu quero Te trazer para perto. Eu quero Te trazer para perto. Lembram daquele episódio de Zaqueu? Quando Jesus olha para Zaqueu, um homem perdido, um homem angustiado, emaranhado na riqueza desse mundo. Deus olha para Zaqueu e vê a angústia e disse: desce, porque hoje eu quero estar na tua. Deus quer estar na nossa casa. E a gente precisa fazer a mesma coisa que Zaqueu. Zaqueu desceu, correu, abriu a porta, Deus entrou, mudou a vida daquele homem. Quando isso acontece, muda a nossa história de vida. Às vezes nós ficamos questionando, porque lá em casa as coisas não andam bem. Por que lá em casa está dando tudo errado? Porque lá em casa está crise por cima de crise. É esposo batendo esposa, esposa sendo ignorante com esposa, é filho que não fala com pai, é pai que não fala com filho, é marido que não respeita a sua esposa, é a esposa que não respeita o seu marido. Quantas vezes nós ficamos questionando por que nada está dando certo? Por que as coisas não estão acontecendo lá em casa? Irmãos, quando a gente faz uma análise, nós vamos descobrir por que tudo está errado. Por que tudo não está dando certo? Porque aquele que dá certo não está. Porque aquele que ordena tudo não está. É como uma casa construída sem alicerce. Quando vem o vento, derruba. Assim é a nossa família sem Deus. Quando os ventos vierem, vai derrubar, vai destruir tudo que nós construímos
O Senhor quer colocar no teu coração essa palavra nessa noite. Quer despertar o teu coração para dar passos novos na tua vida. Isso começa em Deus. Diga para você mesmo: hoje eu tomo a decisão de caminhar em Deus com minha família. Você homem que está aqui, você marido, você pai, tome a decisão de caminhar em Deus como homem de família, de conduzir tua casa em Deus. Você mulher, você mãe que está aqui, tome a decisão de conduzir tua família em Deus, alicerçada em Deus. Pois quando as tribulações desse mundo vierem, porque virão, para aquele que está em Deus é diferente. Quando eu estou em Deus, quando o problema vem, eu tenho a esperança da solução. Eu sei lidar com tudo isso sem perder a paz. Quem não está em Deus, quando se depara com o problema, o primeiro sentimento é de sumir, é de se matar, é de desistir de viver. Tome a decisão nessa noite de fazer uma escolha como família por Jesus. Comece a dar passos. Mas para isso é preciso termos a coragem de perder para ganhar. Só ganha quem tem a coragem de perder. Só ganha quem tem a coragem de perder. E para termos uma vida ganhada em Deus, é preciso perder aquilo que não é de Deus. Os vícios, o adultério, as drogas, o alcoolismo, as mentiras, os enganos. É preciso perder para ganhar. E quando eu tenho essa coragem de perder para ganhar, aí eu começo a contemplar os resultados. Aí aquela árvorezinha que estava seca sem dar fruto começa a broiar, o fruto começa a aparecer. Aí a gente vai entendendo: olha como eu estava sendo besta, querendo construir minha vida fora de Deus. Só em Deus nós podemos ser felizes. Amém? Aplaudo o Senhor por essa palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus me unge pra